tarde, trainees. Nessa aula eu vou explicar o que seria uma ORM e o Prisma, que é uma biblioteca ORM de JavaScript. Também eu vou fazer a inicialização do Prisma com o repositório do T3. Bom, o repositório que eu criei aqui não vai ter o Nextshelf, mas eu recomendo que você já criem um com o Nextshelf. E também vai ter Tailwind, mas tipo, só para agilizar mesmo para aula, para não precisar ficar configurando muita coisa, escrevendo muito CSS. E bom, vamos lá. Uma ORM em português seria mapeamento objeto relacional. Ela é uma técnica que converte as nossas tabelas do banco de dados para objetos semelhantes a do paradigma orientado a objetos, porque nós vamos ter uns atributos e também vai ter os métodos que vai ser tipo como create, delete, update, que é o que a nossa ORM vai abstrair pra gente. A gente vai escrever totalmente em TypeScript e vai ser criado em umas estruturas em SQL para fazer modificação no nosso banco de dados, mas a gente não precisa saber nada de SQL. Tipo, eu só falar uma modificaçãozinha que eu tinha feito aqui. Eu coloquei aqui que a placa vai ter o ID do carro, porque o carro, como vai ter mais hierarquia do que a placa no nosso sistema, faz mais sentido eu colocar aqui. E, bom, isso aqui é totalmente relativo e vai variando, você tem que ter, pega, tipo, ir mais no feeling mesmo, sentir qual que seria mais hierárquico, qual que faz mais sentido em si. E, bom, vamos aqui no Prisma. Deixa eu também pegar aqui meu repositório. Tá. Aqui para iniciar, a gente vai baixar esse TSX, que é para rodar o nosso TypeScript, porque ele não é diretamente usando. Rodar. É que tem que teria que converter pro JavaScript para funcionar, né? Por causa do Node. Mas com o TSX a gente não precisa converter, ele faz sozinho e já roda direto. Então aqui a gente faria um pnpm install TSX. Aqui eu já tinha baixado isso para teste. Bom, aqui também no esquema teria muita mais coisa se colocasse com o Nextshelf. Mas isso aqui é sem o Nextshelf, por isso que vai estar bem mais vazio. E é para ficar mais simples mesmo para aula, não ter tanta coisa na tela. Tá. Aqui a gente cria uma instância do client que vai ser um singleton. Tá. Deixa eu explicar o singleton. Um singleton é uma estratégia é um, utilizada para criar, vamos assim dizer, instâncias únicas de um objeto, porque um cliente poderia consumir muita RAM se você fosse criando para cada request que você fosse fazer. E dependendo se ela não fosse deletada do sistema, alguma hora acaba a sua memória. Também pode ocorrer uma falta de sincronia entre vários clients, por isso que a gente vai instanciar aqui o nosso singleton do Prisma Client. Aí ao invés de a gente puxar um Prisma Client, a gente vai pegar esse Prisma que já está aqui. A gente faz um import Prisma from Prisma, porque é index, aí o index já é como se fosse a própria pasta em si. A gente não precisa colocar Prisma barra index. Tá. Bom, aí depois de a gente criar isso aqui, a gente pode fazer o nosso esquema. O nosso esquema aqui vai estar em Prisma, esquema Prisma. Bom, para isso a gente pode utilizar aqui o DB-Driver que a gente criou antes, que pode dar uma facilitada pra gente. Bom, aqui eu vou deletar essa model post que eu não vou utilizar. Deixa eu deletar tudo. Tá. Pra gente criar essas tabelas aqui no Prisma, a gente vai primeiro colocar aqui o origin model e depois a gente coloca o nome da nossa model em letra maiúscula no início, a primeira letra. Então vamos começar por, deixa eu ver, pessoa, que parece bem simples. Que é aqui. Aqui, a primeira coisa que a gente coloca aqui, que vai ser mais esquerda, vai ser o nome do nosso atributo. Aqui eu vou colocar ID, como a gente pode ver aqui. Deixa eu ampliar. Aí depois a gente pode colocar o tipo dela, que seria int. E depois a gente pode colocar alguns modificadores ou atributos, não sei. Modificadores. Aqui
toda model do Prisma tem que ter um ID. Ele pode ser também alguma coisa como, sei lá, A. Aí pode ser uma string ID também. Não precisa ser só int. Mas, tipo, não pode ser duas aqui. Então deixa eu ler, tá? Bom, a string pode ser legal para você criar quando você for fazer um ID com CUID, que é uma técnica que faz tipo um hash, mas não é muito bem um hash. É para criar uma palavra aleatória. Aí pode ser utilizado para segurança também, mas tipo, ela perde um valor se for pensar aí de maneira sequencial, porque como a palavra criada pro ID vai ser aleatória, meio que utilizar só ela para definir uma sequência não vai ser legal. É melhor você utilizar um timestamp, talvez, para definir uma sequência. Bom, tá. Continuando, antes que eu me perca aqui. A gente pode também colocar aqui o CPF da pessoa com uma string. E aqui é uma habilitação. Não sei. Ou coloquei. Também pode ser uma string. Aqui. A gente pode ver que tem também esses modificadores de tipo da nosso atributo. Esse aqui com a interrogação é porque essa model pode ou não ter esse atributo. Esse atributo aqui pode ser nulo. Aí a gente colocaria essa interrogação, que pode ser o caso aqui. A pessoa, nosso sistema pode não ter uma habilitação ainda. Bom, não sei se faz sentido ela ter um carro, mas não ter habilitação, mas... Bom, deixa assim por enquanto mesmo. Ah, tá. Deixa eu explicar aqui o autoformat. Bom, como você pode ver aqui tá meio coloridinho já as coisas e formatou automaticamente. Se a gente vier aqui em extensões, vocês podem procurar aqui Prisma. Aí essa primeira aqui. Aí vocês baixam ela. Tem 1.600.000 e poucas aqui. Downloads. Aí depois, como eu tô usando o Preair como o formatador principal, aí tem que configurar aqui no nosso VS Code. Se não me engano é Ctrl Shift P. A gente vem aqui em Preferences, Open User Settings do JSON. Daqui a gente desce. Aí, entre essas chaves, qualquer lugar você pode colocar aqui Prisma, que é para identificar nos arquivos Prisma. A gente coloca aqui que o formatter padrão dele vai ser o Prisma Prisma, que a gente acabou de baixar. E, bom, provavelmente com isso aqui já deve estar setado o Prisma direitinho para vocês utilizarem. E, bom, deixa eu continuar aqui rápido. Bom, deixa eu fazer a próxima, que seria o carro. Aqui, model carro. Bom, acho que já vou começar a interligar depois com a pessoa. E para isso, a gente vai ter uma relação de 1 para N. Tipo, uma pessoa pode ter N carros. Mas quando eu for pra lá, for fazer essa ligação entre as duas models, eu explico melhor. Aí o carro vai ter o modelo, que vai ser uma string. Um número de chassi, que ele é único. A gente não pode ter mais de um número de chassi igual, eu acho, na vida real. Então, a gente pode colocar esse parâmetro aqui como único. Então, se a gente for tentar criar outro carro com um número de chassi igual a outro já existente, o Prisma vai lançar um erro pra gente. A gente consegue identificar que algo de errado aconteceu. E aqui o dono ID, que aí seria a interligação com a pessoa. Deixa eu colocar aqui dono ID. Vai ser um inteiro, como aqui eu criei inteiro. Então eu coloco int já. E aqui a gente passa também um parâmetro dono. O atributo dono, que vai ser do tipo pessoa, que é a moda aqui de cima. Aí um carro tem que ter um dono só, para o nosso sistema aqui. Aí aqui em pessoa a gente também tem que colocar uma ligação para carro. Aí como a gente está fazendo uma relação 1 para n, aqui a gente coloca isso aqui inicialmente, depois eu completar. E aqui em carro, como uma pessoa pode ter vários carros, então eu coloco aqui carro e os colchetes aqui, que significa que vai ser n carros, tá? Eu não quero que formate agora, para explicar melhor. Tipo, esse aqui é um modificador de tipo, que é para dizer vários desse tipo.
Então, uma pessoa pode ter vários carros. Tá. Aqui em pessoa, como vocês podem ter visto ali antes, tinha aparecido uma modificação, que seria o Relation, que a gente vai utilizar ele para interligar essa moda do carro com a pessoa. Aqui em Relation a gente primeiro coloca. Primeiro não, pode ser em qualquer ordem, mas a gente tem que colocar o Fields, que é o campo de carro que vai ser interligado com a pessoa, que seria o dono ID. Depois a gente coloca o References, que vai ser o nome do campo de pessoa que a gente está interligando, que vai ser o ID. Tá. A gente terminou essa ligação dessas modas, então vamos para a placa, que vai ser uma ligação 1 para 1 com o carro. Model placa. Aqui ID vai ser integer. Aí coloca aqui ID, parâmetrozinho. Dia de emplacação, emplacamento, sei lá. Aqui eu coloquei integer, mas faz mais sentido ser um date time, que é um timestamp. Aí aqui uma coisa legal com o date time, a gente pode colocar um valor padrão. Aqui também eu posso colocar o valor padrão, tá. Aqui pode ter mais de um modificador. Para todos esse aqui a gente coloca o default. Aí como isso aqui é um inteiro, eu posso fazer auto increment, que cada vez que for criando uma model dela, ela vai acrescentar um valor. Tipo, a primeira model seria o ID1, ID0, depois ID1, ID2 e assim por diante. Aí o CUID que eu tinha falado seria alguma coisa tipo aqui, uma string. E o default dela seria o CUID. Mas não precisa se preocupar por agora. Pode fazer tudo com o inteiro mesmo, que é auto increment. E aqui também auto increment, pra fazer mais sentido também. Fica mais fácil na hora de criar as nossas modas. Bom, aí o default de datetime que a gente pode utilizar é o now. Now. Esse now é uma função que vai ser chamada quando for criar essa placa. Aí o nosso servidor vai pegar o tempo atual que está sendo criado e vai colocar aqui como valor desse dia do emplacamento. Se eu não me engano, tem dia, mês e ano. Aí tem hora, segundo, minuto também. Nesse datetime junto. Aí depois, se for utilizar, dá pra formatar direitinho as partes que você quer. E discutindo aqui em placa. A placa, sei lá, um valor. O valor que eu falo seria, tipo, o númerozinho lá que fica nela. O identificador. Eu acho que posso colocar identificador. Mas. Não, colocar valor mesmo. Menor. A palavra é muito grande. O identificador também tem que ser único. Senão não faz muito sentido, eu acho. E o carro ID, que vai ser a nossa ligação com um carro. Que um carro tem placa. Placa pertence a um carro. Então, deixa eu pegar aqui. Descer mais uma linha. Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Tá. Isso aqui. Aí eu coloco aqui placa. Eu não preciso colocar o ID da placa, porque o carro tem uma hierarquia maior que a placa. Então, é isso. Bom, a placa é do tipo placa. E ela não é necessária. Isso aqui, quando a gente for fazer uma ligação para um também, com o prisma, a gente sempre tem que colocar esse ponto de interrogação no que seria modo com maior hierarquia. E aqui a gente passa o carro ID, que é um inteiro, e o carro, que é da modo carro. A gente faz a relation. A relation vai ficar bem parecido com essa aqui, que é 1 para n. A gente tem um campo carro ID e ele faz referência ao ID do carro. Opa, fiz uma coisa errada. Deixa eu ver. Ah, tá. E tem que ter um unique em algum canto aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui. Opa, aqui. Aí aqui nesse carro ID a gente tem que colocar unique, porque é uma relação para um. Aí uma coisa interessante
que a gente pode também colocar aqui no Relations é o onDelete. Isso é um update também. É tipo, essas duas keywords a gente pode colocar pra quando ocorrer uma ação de delete no nosso carro, a nossa placa também é deletada junto. Então, aqui, a gente pode colocar o Cascade, que seria isso de quando o carro é deletado, a placa também é deletada. Aqui também tem quais? Deixa eu ver. Vai ter aparecido. Mas no geral usa mais o Cascade. Tem esse no action aqui, não acontece nada. Se eu não me engano. Ah, bom, não sei os outros. Mas, pô, que usa mesmo, eu acho. É o Cascade. Que é deleta em cascata. Tá. Aqui a gente pode ir pra interligação com a indústria. Bom, aqui com o Prisma a gente não precisa de uma tabela pivô para ligar as nossas modas. Então é bem mais de boa. Fazer uma ligação N para N. A gente teria aqui a nossa model indústria. A indústria tem um ID que é o inteiro. Ela produz alguma peça. E aqui a gente pode colocar que ela tem vários carros para os quais ela produziu essa peça aqui. Aqui a gente coloca o modo do carro. A gente coloca os colchetes para representar que é uma lista. Falta o ID dela. ID é o default increment. Bonitinho. E aqui a gente passa em carro também as indústrias que produziram peças para esse carro. Essa indústria. A gente também coloca colchetes. E assim a gente já fica com a relação N para N pronta. Então, o esquema é a parte que a gente mais tem que pensar aqui do Prisma, eu acho. Assim, inicialmente. Que a gente tem que formar as tabelas de um jeito que faz sentido no nosso sistema. E no geral tem que ir com o tempo, vai aprendendo as features. Também tem o site deles que é prisma.io, que tem a documentação deles, qualquer dúvida assim, para mais funções, essas coisas. E com a nossa model feita, a gente pode vir aqui. A gente não vai precisar mais do nosso DB diagram, então deixa eu colocar o Obsidian aqui do lado, só pra pegar. Tá, a gente vai fazer o PNPM DB push, que a gente vai pegar o nosso esquema e vai empurrar para o nosso banco de dados, que ainda não foi criado. Mas quando a gente não tem o banco de dados criado ainda do SQLite, que é o recomendado lá, que eu acho que na aula do Paulo ele passou para vocês o SQLite, que é um banco de dados muito bom para ser utilizado na fase de desenvolvimento, porque ele é bem fácil de ser deletado e também de ser criado. Então é bem mais de boa que os outros. Aí com o nosso esquema pronto, a gente faz o pnpm dbpush. Isso aqui é um script que já está no package.json. Tá aqui em scripts. Tá. Aí que vocês podem ver que foi criado com sucesso. Aqui apareceu o db.sqlite. Que esse nomezinho aqui, se não me engano, vai estar aqui no .env. Aqui database URL. Deixa eu deletar isso aqui. Tá feio. Aí isso aqui é o path que tá nosso banco de dados. Se a gente fosse utilizar um PostgreSQL ou então um MySQL, aqui seria alguma coisa como Postgres, aí alguma URL aqui, não sei. E isso aqui é específico para o SQL que a gente está utilizando. Aí com as tabelas prontas, a gente pode utilizar o PNPM DBStudio, que é uma forma que a gente pode usar para visualizar nosso banco de dados com o Prisma. Esse também é um script que está escrito no package.json. Aqui você pode que a gente tem todas as tabelas criadas, as quatro. Aqui tem os atributos dela. E como a gente não criou nada ainda,
Aqui vai estar vazio. Mas a gente pode também aqui, com o próprio estúdio, criar. Deixa eu criar uma pessoa. A gente vem aqui em Add Record. Aqui ó, tem o default, que é o Auto Increment. Ele é sequencial. Aqui eu posso colocar só qualquer valor. Que não vai ter uma verificação. Mas tipo, é recomendado fazer uma verificação antes de fazer um push para validar os atributos do nosso banco de dados. A habilitação. Deixa eu colocar sem habilitação. Para ver como é possível criar com campo nulo. Aí a pessoa não vai ter nenhum carro por enquanto. Aqui eu criei a pessoa. Ela tem um CPF, não tem habilitação. Aqui é nulo. E o ID dela é 1. Começa em 1 não em 0. E tá, eu também posso criar um carro para ela e já linkar aqui em Insta. Aqui modelo, sei lá, um Celta. No chassi, sei lá. E o dono ID. Pá. Pera. Não é melhor. Open new tab. Ah. Cara, não. Mais fácil por aqui. Não lembro o que dava pra fazer, mas sei lá. Que o dono ID. Ah, tá. Não é por aqui. Tá, eu troquei as coisas. É um Celta. Isso aqui é qualquer coisa aqui. Aqui a gente pode vir em pessoa. A pessoa já tá criada. Aqui tá selecionado. Aí já deu autocomplete com o ID da pessoa, porque ele já é linkado. Aí eu posso criar. É assim, a gente também pode ir criando com estúdio. Mas é assim, tipo, bem chatinho. Tem que fazer manualmente. Aqui, ó. Aqui em carro. Aí vocês lembram que eu coloquei um cascade. Não. On delete fazer o cascade. Eu vou deletar o carro, a placa vai sumir junto. Oh, não, eu coloquei em carro e placa. Não um carro posicionando. Faz sentido. Mas tipo, a gente pode deletar. Ou então a gente também pode alterar aqui. Sei lá, deixa eu diminuir aqui. Save change. A gente também pode fazer um update. Então dá pra fazer tudo. Aqui com o DB Studio.